Bom dia, pessoal. Vamos revisar hoje a primeira lei de Ohm. Joia? Muito simples interpretar a lei de Ohm. A lei de Ohm vai relacionar para a gente três grandezas que nós já vimos: a corrente elétrica dada em amperes, a tensão elétrica dada em volts e a resistência dada em ohms. Esse triângulo facilita a vida de muita gente para achar as variações dessa fórmula, tá joia? Mas a forma resumida da lei de Ohm é o seguinte: corrente é igual a tensão sobre a resistência. Lembrando do que a gente já viu nas outras aulas, a gente consegue encontrar qual que é a relação entre essas três grandezas na fórmula, tá? Vamos relembrar. A gente tem que encontrar aqui quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Se a gente conseguir enxergar isso, a gente faz a definição dessa fórmula. Lembra que aqui é como se tivesse I sobre 1, como se tivesse uma fração desse lado e uma fração desse outro. Como que a gente analisa? Valor que está em cima no numerador da fração, relacionando com quem está em cima do outro lado da fração. Corrente e tensão. Quando os dois estão na mesma posição da fração, no caso aqui os dois estão na parte de cima da fração, a gente fala que esses valores são diretamente proporcionais. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos começar a definição. Quem que a gente tem aqui proporcional? A gente tem que a corrente elétrica é proporcional à tensão elétrica. Então, na lei de Ohm, a sua definição: a corrente é diretamente proporcional ao valor de tensão elétrica e volta lá na fórmula agora para a gente continuar analisando. Faltou eu analisar com a grandeza de resistência. Se eu pego aqui a corrente, ela está na parte de cima da fração, resistência está na parte de baixo da fração. Então, qual que é a relação que existe entre essas duas grandezas? Se eles estão um na parte de cima e outro na parte de baixo, quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos voltar aqui. Pega o raciocínio. A corrente é diretamente proporcional ao valor de tensão e inversamente proporcional a resistência. Tranquilo? Definido a lei de Ohm. Já vamos passar para uma próxima grandeza, uma quarta grandeza, que é a potência. Tá joia? Fórmula para a gente calcular a potência: P é igual a E vezes I. Então, a potência, por enquanto, em corrente contínua dada em watts, ela é uma multiplicação do valor de tensão em volts com o valor de corrente elétrica em amperes. Vamos entender agora esses triângulos. Para quem achar mais fácil enxergar as fórmulas pelos triângulos, vamos explicar como é que a gente faz isso, tá joia? Aqui a gente tem corrente elétrica, tensão e resistência. Tá? Vamos supor que tenha dado um exercício e tenha pedido para calcular o valor de corrente elétrica do I. Daí a gente vem no triângulo e tampa o I. Quem que sobra? E sobre R. Então a fórmula fica como? Que nem tá aqui, ó. I é igual a E sobre R. Se tivesse pedido para a gente calcular o valor de resistência, tampa o R aqui do triângulo. Quem que sobrou? E sobre I. Então, para a gente encontrar resistência elétrica, a fórmula é tensão dividido por corrente. E agora, se pedisse para a gente encontrar o valor de tensão, tampa o E da fórmula.
I e R estão um do lado do outro, então a gente não faz divisão, agora é uma multiplicação. Então o valor de tensão é igual a I vezes R. A mesma fórmula no triângulo com a fórmula da potência. Quer achar o P? Quem é o P? Tampa o P. Quem sobrou? E vezes I, que nem está aqui do lado na fórmula. Se a gente quisesse achar o valor de E da tensão, tampa o E. Quem sobrou? P sobre I. E se a gente quisesse achar o valor de corrente, que é o I, tampa o I. Quem sobrou? P sobre E. Agora a variação das fórmulas. Dessas duas fórmulas, tanto a fórmula da primeira lei de Ohm quanto a fórmula de potência, a gente consegue originar mais duas fórmulas para facilitar o nosso trabalho, tá? Vamos colocar aqui debaixo as duas fórmulas. Nesse caso, nesse triângulo, eu tenho as grandezas E, I e R. No triângulo de baixo, eu tenho as grandezas P, E e I. O primeiro passo é encontrar a grandeza que se repete nos dois triângulos. Pega aqui no vértice, o E. Tem tensão elétrica nessa fórmula. Tem tensão na fórmula de baixo? Tem. Então, nós vamos escrever essas fórmulas se referindo ao valor de tensão. Nesse primeiro triângulo, o E é igual a quem? Tampa o E. Quem sobrou? I vezes R. Então, bota aqui embaixo para a gente comparar. E é igual a I vezes R. No segundo triângulo, também tem o E. Vem aqui e tampa o E. Quem sobrou? P sobre I. Então, o E, nesse caso, é igual a P sobre I. Vamos fazer a relação das duas agora. Eu posso falar para vocês que é igual a E. Quem é E na primeira fórmula? E vale I vezes R. Então, ao invés de escrever E, eu vou colocar aqui I vezes R. Quem é E na segunda fórmula? P sobre I. Então, ao invés de escrever E na segunda fórmula, eu vou colocar aqui P sobre I. Vamos referir as nossas fórmulas aos valores de potência. Para eu deixar a potência sozinha aqui, quem está atrapalhando? O I. O I está dividindo. Quando a gente joga ele para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, vamos botar esse I aqui, multiplicando quem? Quem já estava desse lado. I vezes R é igual ao P. I vezes I ao quadrado, vezes R é igual a P. Então, outra fórmula para a gente encontrar a potência. Potência é igual a I ao quadrado vezes R. Agora, a gente vai encontrar a quarta fórmula. Volta lá no triângulo. Pega aqui o I. Tem o I nesse triângulo, no triângulo de baixo também tem o I. Então, dá pra gente relacionar de acordo com o valor de corrente. Quem é I no primeiro triângulo? E sobre R. Então, vem aqui, coloca I é igual a E sobre R. Quem é I no segundo triângulo? P sobre E. I é igual a P sobre E. Da mesma fórmula que eu falei que E é igual a E, posso dizer aqui nesse caso que I é igual a I. Quem que é I na primeira fórmula? E sobre R. Quem que é I na segunda? P sobre E. No de cá a gente isolou o P. Vamos isolar o P daqui também. Quem está atrapalhando o P fica sozinho? O E, valor de tensão. O E, nesse caso, está dividindo. Quando a gente joga ele para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicando. Então, esse E multiplicando quem já estava lá. Quem já estava desse lado? E sobre R é igual ao P. E vezes E é igual a E ao quadrado. Sobre R é igual a P. Então, outra fórmula, P é igual a E ao quadrado sobre R.